todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da Faculdade de Medicina, através da professora Maria do Carmo, para a participação desse evento. Dar parabéns pela organização, tendo em vista a amplitude, né, e o acesso, né, inclusive o encerramento das inscrições, né, para a participação. E é um momento muito importante para a gente, na Secretaria de Estado da Saúde, participar, né, ativamente junto com vocês dessa discussão. O objetivo da minha apresentação é tentar polemizar menos das apresentações anteriores, tendo em vista todas as dificuldades que já foram relatadas, né, relacionadas às ações de prevenção, de controle, de diagnóstico, de acompanhamento, e algumas incertezas ainda que estão sendo discutidas com a equipe do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, e vários estudos que estão em andamento, acompanhados inclusive também pelo CDC, para a gente ter esclarecimentos relacionados a esse processo. E a solicitação que me foi feita foi que apresentasse um panorama geral da situação do Estado, onde eu procurei enfatizar melhor esses dados, trazendo um pouco da nossa realidade hoje sobre dengue, chikungunya e o Zika vírus. Bem, então só para iniciar, eu vou comentar um pouco sobre dengue, que praticamente nos últimos 30 anos, né, tem nos afligido tanto, uma doença que a cada momento vem nos surpreendendo, dentro do cenário nacional e internacional. Hoje a dengue é classificada pela Organização Mundial de Saúde como a principal doença reemergente no mundo, tendo em vista ainda a expansão geográfica de áreas hoje que são acometidas por dengue, o número de casos dessa doença, e principalmente pelas suas manifestações graves e óbitos que vem aumentando nos últimos anos. No ano de 2011, a Organização Mundial de Saúde, ela publicou um documento, que é a Estratégia Global de Controle da Dengue, que tinham metas gradativas, né, até 2020, para a gente reduzir a incidência de casos em 50% no cenário mundial e reduzir em 25% a incidência de óbitos. E o que a gente tem percebido nesses últimos anos é justamente o contrário dessas metas preconizadas, é o aumento de casos e de óbitos por dengue no cenário nacional e cenário internacional. Uma outra coisa que é importante destacar é que realmente a dificuldade de trabalhar com dengue, né? Você tem vários fatores associados que estão relacionados diretamente a essa transmissão, que contribuem, né, diretamente para essa expansão geográfica e expansão do caso. Temos questões sanitárias, questões climatológicas, temos questões socioeconômicas, ambientais. Então, são vários fatores que são associados, né, à dispersão do vírus, à dispersão do vetor, né, a mobilidade hoje populacional. Então, são diversos aspectos que contribuem e dificultam as ações de controle. Então, para ilustrar um pouco desse cenário, eu trouxe o último recorte do Ministério da Saúde, do último boletim que foi publicado agora em janeiro. Infelizmente, não tinha os dados em gráfico, mas sim nessa tabela. Para quem acompanha de perto o dengue, principalmente a divulgação dos dados, no ano de 2015, a gente teve a nossa maior epidemia registrada em cenário nacional, com aproximadamente 2 milhões de casos prováveis registrados no sistema de notificação, que é o SINAM, mostrando para a gente que é a dimensão, né, e todas as nossas dificuldades, como trabalhar com uma oferta de diagnóstico laboratorial, pensando numa estimativa de 2 milhões de casos prováveis de dengue, que é a nossa classificação. Bem, e quando a gente depara com o primeiro com a última informação do ano de 2016, até destaquei aqui em vermelho, todas as nossas grandes regiões, norte, nordeste, sudeste, sul, centro-oeste, incluindo aqui o estado de Minas Gerais, apresentam um aumento de casos quando comparado com o mesmo período do ano passado, em que a gente teve a nossa maior epidemia. Então, qual que é o cenário que vai ser apresentado para a gente ao longo deste ano? Será que isso aqui também somente dengue ou está agregado, por exemplo, às informações relacionadas ao Zika vírus? Então, são diversos, né, desafios que a gente tem pela frente, até para compreender um pouco melhor deste cenário.
Bem, e aqui para ilustrar a série histórica de Minas Gerais a partir de 2012, os nossos 4 últimos anos de transmissão, a gente tem trabalhado nesse gráfico aqui, acompanhando não um ano corrente, mas a gente trabalha a partir da semana 27 de um ano que está por volta do mês de julho, até a semana 26 do ano seguinte, né, que refere aí ao final do mês de junho. Então, esse gráfico aqui, ele representa, né, esses 4 últimos períodos. Essa aqui em azul é a última grande epidemia, que foi no ano de 2013, mostrando aqui, ó, o final do ano de 2012, o início de 2013, até por volta do mês de junho de 2013. A linha tracejado refere-se ao final de 2015 até agora, no início de 2016. Aquela queda não é verdadeira, é a mesma atualização do sistema, mas já mostra para a gente uma curva antecipada, né, e com maior magnitude quando comparada à nossa maior epidemia no estado. Então, neste período agora, a gente já tem 54% de aumento de casos quando comparado com a nossa maior epidemia. E é claro que, possivelmente, aqui está agregado também a transmissão do Zika vírus, pelo fato da dificuldade, diversas dificuldades em relação ao diagnóstico inicial. Conversando um pouco antes que a equipe da Unimed estava presente aqui, um dos acompanhamentos que eles estão fazendo, que em torno de 40% das sorologias hoje realizadas no laboratório da Unimed, elas são reativas para dengue, que é um valor muito baixo, tendo em vista essa alta taxa de ataque que a gente está encontrando neste momento. A gente esperava em torno de 70% ou mais de sorologias reativas. Isso pode estar mostrando para a gente que nesse cenário, dentro desses números também, a gente tem um impacto importante aí da transmissão do Zika vírus no estado de Minas Gerais, tendo em vista que ele já está circulando em diversos municípios. Bem, e aqui só para ilustrar, né, uma representação gráfica da incidência por município. Então, a gente tem uma classificação que a gente trabalha com municípios silenciosos, que são os municípios que estão em branco no mapa, que não teve nenhuma notificação até o momento em 2016. Os municípios em verde têm uma incidência de 100 casos para 100 mil habitantes, em amarelo entre 100 e 300 casos, e em vermelho acima de 300 casos. Mostrando para a gente algumas áreas de concentração no estado de Minas Gerais. Então, a gente trabalhando por região, a região central aqui do estado, olha, próximo ao município de Sete Lagoas, aqui é a região metropolitana, aqui tem a região de Ubá e de Leopoldina, e aqui o Vale do Aço. Então, 70% dos nossos casos prováveis este ano estão concentrados muito nessas regiões, Sete Lagoas, Belo Horizonte, Coronel Fabriciano, Ubá e Leopoldina. E aí, mostrando para vocês um pouco dos nossos desafios relacionados ao diagnóstico laboratorial, este ano a gente conseguiu analisar 428 amostras, né, para identificação de sorotipo, tivemos 55% de positividade, todas elas por dengue 1. O dengue 1 vem circulando em Minas Gerais predominantemente desde 2010. Será que a gente não tem esgotamento de susceptível? Ou quando vai acontecer esse esgotamento de susceptíveis para dengue 1? Né? Isso é um grande desafio para a gente. Né? E principalmente a epidemia de 2010, a epidemia de 2013 em Minas Gerais, o sorotipo predominante foi o sorotipo 1. Apesar de 2013 a gente ter tido uma circulação também importante do sorotipo 4 no nosso estado. Então, isso impõe para a gente vários desafios, já foram abordadas aqui algumas questões relacionadas ao diagnóstico laboratorial. Nós temos vários exames que estão sendo hoje validados pela Anvisa para comercialização, mas, infelizmente, parte desses exames, quando vão para um painel de validação em laboratório oficial, os resultados não são tão satisfatórios. Né? Então, os testes hoje, por exemplo, de NS1, a gente tem uma boa resposta para o resultado positivo, ele é dengue. Agora, o negativo, eu não posso afirmar que não é dengue. E aí, o acompanhamento clínico nesse momento, ele é mais importante do que essa resposta negativa do NS1. Então, isso é uma discussão importante que a gente tem que ter com a rede a todo momento, para não seguir a conduta do paciente somente tendo em vista o resultado laboratorial daqueles exames.
Recentemente, a Fiocruz fez uma discussão, os testes disponíveis no mercado de MS1, considerando os 4 sorotipos, o que teve a melhor resposta foi de 40% de sensibilidade. Então, é um valor muito alto de falsos negativos, que é a nossa grande preocupação em relação a esse diagnóstico. Bem, e ainda mostrando um pouco sobre essa dispersão da doença, uma outra discussão muito importante, que dengue, nitidamente, é uma doença de grandes centros urbanos. Essa história, é claro que a gente tem transmissão importante em municípios pequenos, mas na sua magnitude, né, nos grandes acompanhamentos, a transmissão realmente ela é mais acentuada, né, nas grandes concentrações populacionais. E aqui, estratificando um pouco o porte populacional dos nossos municípios no estado, a classificação da incidência. O que a gente percebe? Grande parte dos municípios abaixo de 10 mil habitantes, eles são silenciosos ou ainda estão em baixa transmissão. Ao contrário dos municípios acima de 100 mil habitantes, onde que a gente tem 59% deles aqui, já com transmissão importante para dengue neste período. Bem, em relação aos óbitos, a nossa grande preocupação, a gente sabe que conter a curva de transmissão é muito difícil, mas, enquanto secretarias de saúde, ministério, secretarias municipais, nós precisamos de um esforço redobrado, realmente, para evitar a ocorrência do óbito. Mesmo com grandes associações de pacientes com comorbidade, a grande maioria desses óbitos, eles são evitáveis, porque a gente percebe fragilidades importantes no acompanhamento desses pacientes. A não valorização de sinais de alarme, a não interpretação adequada de exames, a leitura correta da hemoconcentração, né, paciente que retorna para casa com indicação de internação. Então, são vários fatores que contribuem para a ocorrência deste óbito. Este ano, a gente tem confirmado 8 óbitos no estado e temos 31 óbitos em investigação. Então, é um número importante, e nos últimos levantamentos que a gente tem feito, junto com os municípios, a secretaria e as nossas unidades regionais, a gente tem percebido uma subnotificação dos óbitos, ou uma não notificação oportuna, que cada óbito por dengue tem que ser comunicado em 24 horas para o serviço, para os núcleos de epidemiologia. Bem, em relação ao chikungunya, que vem se apresentando aí com grande desafio também para os nossos trabalhos, e também já foi abordado anteriormente, mostrando a facilidade de dispersão, né, desses vírus, principalmente nas áreas onde que a gente tem a presença, né, e principalmente com alta densidade de mosquito do gênero Aedes. Então, a gente vê que o padrão de circulação dos 2 sorotipos mais importantes, tanto o asiático como o africano, né, mostrando essa alta dispersão, inclusive transmissão importante em alguns países da Europa, citando o caso aqui da França e da Itália, que tiveram localidades com transmissão de chikungunya, e no final do ano de 2013, né, a identificação aqui na região do Caribe do sorotipo asiático, e consequentemente, uma grande epidemia com mais de 1.500.000 casos naquela região. E no ano de 2014, a gente teve o reconhecimento do vírus chikungunya no cenário nacional, mas sobre um outro modelo de fluxo. O primeiro caso notificado aqui em Feira de Santana, na Bahia, está relacionada com uma transmissão do continente africano. Então, hoje no país, a gente tem a introdução das 2 linhagens do vírus chikungunya. A gente teve, através de Feira de Santana, do sorotipo africano, e aqui na região do Oiapoque, do Amapá, a introdução do sorotipo asiático que veio do Caribe. Então, esse é um outro desafio, né, que é a gente trabalhar com essas 2 linhagens de circulação, e o que isso pode, proporcionalmente, ou não, potencializar a ocorrência de casos no cenário nacional. Bem, só para ilustrar rapidamente, esse é o último boletim do Ministério da Saúde. Essas unidades federadas aqui, marcadas em escuro, são as áreas com transmissão autóctone de vírus chikungunya, e, infelizmente, após o carnaval, a realidade no Nordeste do Brasil já é bem diferente. Praticamente, do Rio Grande do Norte para baixo,
a gente já está vivenciando epidemias mesmo de chikungunya em todas essas unidades federadas. Então, esse é um outro desafio que, daqui a pouco, né, possivelmente a gente vai ter já a circulação autóctone aqui do vírus chikungunya. E aí, pensando possivelmente no próximo período, no próximo ano, final deste ano, início do próximo ano, uma epidemia com magnitude aqui para o estado de Minas Gerais. Bem, em relação aos nossos dados, até o momento a gente só tem 11 casos em 2015 confirmados, todos importados. Eles são residentes de Minas Gerais, mas foram infectados em outras localidades. E até agora o descarte laboratorial de 384 casos em 2015 e 208 casos em 2016. O Zika vírus também já foi abordado intensamente aqui nas apresentações anteriores. Esse aqui é o cenário atual da dispersão do Zika vírus no país. Somente Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Acre e Amapá, que não foi, e Sergipe, né, não foi identificada essa circulação. Nós confirmamos recentemente a circulação do Zika vírus em Minas Gerais. Nós trabalhamos com 2 protocolos, um que a gente chama atualmente de vigilância universal. Antes era uma vigilância sentinela, que hoje é uma vigilância universal de todos os casos, e a gente teve a confirmação de 2 casos com início de sintomas em 2015, Belo Horizonte, Coronel Fabriciano. O caso de Belo Horizonte é muito interessante, ele teve um diagnóstico inicial no mês de dezembro, por laboratório privado, ele foi feita uma nova coleta 21 dias depois do primeiro diagnóstico, encaminhado para a FUNED, e a gente teve detecção de PCR na urina desse paciente. Então, mostrando ainda, né, a necessidade da gente aprofundar o diagnóstico laboratorial ainda a respeito do Zika vírus. Bem, em relação ao protocolo da microcefalia, a gente tem um monitoramento das gestantes, que neste momento, como a gente está tendo expansão de casos de Zika vírus, está aumentando o número de gestantes hoje com exantema, possivelmente associados com o Zika vírus. Então, a gente tem ainda 111 gestantes em investigação, 15 já foram confirmadas. Vocês percebem aqui que de diferentes municípios e regiões do estado de Minas Gerais. Bem, em relação ao monitoramento de aborto espontâneo, alterações em diagnóstico de imagem de feto e microcefalia em recém-nascidos, a gente teve 66 casos notificados em Minas Gerais, tivemos um aborto espontâneo no município de Sete Lagoas, e nesse diagnóstico nós encontramos amostras positivas, tanto na placenta, como em fragmentos de tecidos do fígado e do cérebro dessa criança. Então, de acordo com o protocolo do Ministério, a gente tem essa confirmação. E não foi identificado nenhum outro agente etiológico neste momento. Eu só queria destacar que isso é muito importante, que na fala recente da Organização Mundial de Saúde, o que a comunidade científica precisa hoje discutir e provar é que o Zika vírus não é o agente responsável por esse processo. Então, acho que essa fala é muito importante, ela é muito contundente. Nós temos achados importantes laboratoriais, que é claro que precisam, né, de algumas associações mais aprofundadas, mas as evidências atuais sugerem uma importância muito grande do Zika vírus relacionada a toda essa síndrome congênita e a questão da microcefalia. E existe uma onda de boatos muito grande, né, que é potencializada pelas redes sociais, que vem dificultando maciçamente os nossos trabalhos. Então, por exemplo, a Abrasco, né, soltou uma nota que foi mal interpretada, né, colocando a necessidade da gente investir melhor, né, nos produtos relacionados a ações de controle, e isso foi utilizado como responsável, um dos possíveis responsáveis, né, pela microcefalia, que era a utilização do piriproxifeno, lá de sido utilizado pelo Ministério. Mas o grau de desinformação é tão grande, o estado do Pernambuco, que é o epicentro da microcefalia, é o único estado do país que não utiliza o piriproxifeno, e nunca utilizou. Né? Então, é isso que é importante, a gente ter clareza dos estudos que estão sendo feitos, acompanhados pelo Ministério, publicados no site do Ministério, da OPAS, da Organização de Saúde, como fonte oficial de informação, né? E todo o cuidado que a gente está tendo nesse momento, realmente para divulgar
né, todas essas questões. E uma outra coisa importante, que foi a conduta que o Ministério da Saúde adotou. No primeiro momento, utilizar, né, como perímetro cefálico 33, possibilitou a gente ter um universo maior, né, com uma alta sensibilidade do nosso sistema, do nosso serviço, justamente para, ao longo desse período, a gente ter algumas certezas e várias incertezas ainda para fazer essas modificações. Então, esses casos que eu apresentei aqui nos dados de Minas Gerais, principalmente, né, dos recém-nascidos, a gente tem casos com perímetro cefálico do protocolo de 33 e depois do de 32. E a gente está com um instrumento importante, que é uma investigação precisa, individual, de todas as gestantes, de todos esses recém-nascidos. Nós estamos montando uma máscara, né, no sistema para a gente fazer avaliações e possibilidades de outras associações. E eu espero, e até comentei com algumas pessoas no corredor, se houver a possibilidade, né, de um outro evento como esse, daqui a 2, 3 meses, até para a gente dar continuidade a essa discussão, a gente vai ter elementos importantes dessa análise que a gente está fazendo individual de todas essas situações. E só para finalizar, rapidamente, um pouco das ações que o Estado tem adotado agora, em parceria com o Ministério da Saúde e com as secretarias municipais, para relacionadas às ações de prevenção, controle, vigilância e atenção de pacientes, né, desses 3 eventos aí. Nós começamos as discussões desde o ano passado, em outubro e novembro, com oficinas regionais, discutir as diretrizes desses programas, atualizar os planos de contingência dos municípios. Recentemente, publicamos um decreto para reconstituição do Comitê Gestor Estadual. Temos, né, incentivos financeiros que foram ofertados para o município no montante de 66 milhões, justamente para qualificar essas atividades. Implantamos uma sala de comando que se reúne praticamente agora, diariamente, para acompanhar o Plano Nacional de Combate à Microcefalia. Parte deste plano está relacionada às ações de controle ao vetor, né? Então, a gente tem uma meta de realização de 4 ciclos de visitas em todos os imóveis do Estado durante 6 meses. O primeiro ciclo, que foi janeiro e fevereiro, a gente já atingiu 70% deles, de imóveis trabalhados, mas, infelizmente, com um universo grande ainda de imóveis fechados ou reclusas, que não foram visitados pelas nossas equipes de campo. Bem, no plano de contingência estadual, neste momento, a gente está focando bastante apoio para as ações de atendimento aos pacientes, com a implantação de unidades de reposição volêmica, uma hidratação rápida, quando necessário, além da oferta de equipamentos, mobiliários, insumos, né, para esses atendimentos. A gente fez, né, estamos publicando essa semana, um manual para organização da rede de assistência para atendimento desses casos. O nosso protocolo de atenção a gestantes recém-nascidos vai ser debatido aqui posteriormente pela Cláudia Pequeno. Ela vai estar ilustrando para vocês como está o acompanhamento, né, das gestantes e das crianças identificadas nesse protocolo. E agora, uma discussão importante que a gente precisa revisar. Hoje a gente trabalha com uma vigilância sentinela de Guillain-Barré. A nossa proposta no Estado é adotar agora a obrigatoriedade da notificação universal de todo caso suspeito de Guillain-Barré, para a gente ter um controle melhor também e um acompanhamento dessas situações. Tendo em vista que, pelo número de internações aqui, a gente percebe um aumento significativo já no final do ano de 2015, e o mês de janeiro, comparado com os outros meses de janeiro dos anos anteriores, é um mês que a gente tem o maior número de solicitações de Guillain-Barré no estado de Minas Gerais. Bem, e para finalizar, a nossa campanha de mídia, mobilização, que é de extrema importância nesse momento, a campanha 10 Minutos contra a Dengue, é uma atividade permanente, uma parceria da Secretaria de Estado com a Fiocruz, e o objetivo é discutir, junto com a população, os 10 minutos durante uma semana seriam suficientes para você checar os criadores principais do vetor no seu domicílio e adotar as ações recomendadas para a eliminação desses focos. Obrigado. Aqui está o nosso site, o link saude.mg.gov.br/dengue, nosso e-mail de contato. Semanalmente, toda terça-feira, a gente está publicando um boletim com as informações atualizadas de dengue, de chikungunya e de zika vírus
protocolo da microcefalia no estado de Minas Gerais. E agradeço a atenção de todos.